Salve, salve, meus queridos, salve, salve, minhas queridas. Estamos retomando aqui com vocês desse lado aí, pessoal aqui também, sempre muitíssimo bem, não é? Continuamos a falar do nosso tema auxílio reclusão, mas não sem antes cumprir aqui as formalidades de praxe. Meu nome é Teodoro Vicente Agostinho, sou professor e coordenador da área previdenciária aqui do Damásio Educacional e esse é o nosso curso de prática judicial e administrativa nos benefícios previdenciários. Meus contatos passaram aí, vocês estão olhando e sempre aquele nosso bom e velho combinado. As dúvidas vocês encaminharão por e-mail professor.teodoro@terra.com.br. Beleza? Tranquilo? Tranquila? Vamos nessa? Muito bem. Queridos, nós finalizamos o último bloco exatamente daqui. E eu disse, eu vou voltar daqui a pouquinho para contar uma historinha para vocês sobre essa questão de fuga. E são duas questões pontuais, tá? Uma, que é uma questão prática, meio cômica, e a outra é uma questão, para alguns cômica, mas de fato serve para nós. Quando esse sujeito está em fuga, então é óbvio que o benefício será o quê? O benefício será cessado. Muito bem. Aí a gente tem aquelas atenções do artigo 15 da 8.213 de 91. Por que nós temos que ter essa atenção? Porque aqui é onde nós temos a questão do período de graça, tá? Então aqui eu tenho a questão do período de graça, tem que ficar atento com relação a isso. Mas vamos imaginar que esse cara que está em fuga, tá bom? Então esse cara passou a ser procurado pelo judiciário, ele está como sendo fugitivo, e está passando tempo, como ele tem algumas orientações no aspecto previdenciário, seja ele ou a família, ele lhe procura, você se assusta. Meu Deus, um foragido no meu escritório. Ai, ai, ai. Mas não foi ele que foi até lá, para não te assustar tanto, foi a família. A partir do momento que a família vai, quando eu falo família, pode ser a esposa, o filho e tudo mais, e diz o seguinte, olha, o meu pai, sabe quem é meu pai? Meu pai é o Tiquinho Furazóio. Hã? Tiquinho Furazóio. Nossa, mas esse apelido é porque ele dá em cima da mulher dos outros? Não. É porque ele, quando mata, arranca os olhos. Professor! Meu pai é o Tiquinho Furazóio. E meu pai fugiu da cadeia. Mas nós soubemos aí que tem umas paradas nesse tal de direito previdenciário que fala de período de graça. O que é tarde esse período de graça aí? É tudo de graça mesmo? Aí você explicou. Não, olha, período de graça é aquele período em que o seu pai, mesmo não contribuindo para a Previdência, como ele já contribuiu num momento da vida dele, ele possui esse período que, caso aconteça algo com ele, o benefício será pago. Mas e agora? Que eles não estão trabalhando? Aliás, ele está, né, doutor? Mas daquele jeitão, tirando o zóio. Ele quer manter a qualidade de segurado. O filho não falou assim, é claro, eu estou falando. O que você pode orientar? Ele pode retomar as contribuições. Para a Previdência, ela não perguntará de onde vem esse dinheiro. Porque a contribuição dele está sendo como autônomo ou então até como eventual segurado facultativo. E passa a contribuir para fazer o quê? Para retomar a qualidade de segurado. Tomando cuidado só com a nova MP que saiu, que é a 739, né? Por enquanto ela está em vigência, então ele teria que cumprir toda a carência de 12 meses aí novamente, mais as exigências atreladas da Lei 13.135, que nós vamos observar daqui a pouquinho, tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Esse é o caso técnico / cômico. Agora o caso que é cômico para não falar trágico.
O sujeito, tá? Vou trabalhar com exemplos hipotéticos. O sujeito comete o crime na cidade de São Roque, interior de São Paulo. Aí ficou preso um período lá em São Roque, vou colocar aqui 3 meses, mas não tinha mais aonde ficar e foi transferido. Foi transferido para Presidente Venceslau. É onde tem bastante cadeia lá, né? Tem um sistema prisional lá, tá bom? Aí, família dele está recebendo o auxílio reclusão. A esposa dele, R$900, salário mínimo, tô arredondando, tá? O cara foi transferido, ela não tem condição de ir para lá. Tá indo uma vez a cada 3 meses. E aí, surgiu a necessidade no garoto. E os parça, né? Fala, não, fica tranquilo que nós temos umas amigas. E a amiga começou a visitar ele lá. E a dona encrenca aqui, claro, fica sabendo da situation. Fica brava. Nem visitá-lo está indo mais. Mas está recebendo auxílio reclusão porque é direcionado aos dependentes. Muito bem. Aí, este carinha aqui, faz o quê? Foge. E quando ele fugiu, o que aconteceu com o auxílio reclusão? Cessou. O auxílio reclusão cessou. Quando ele foge, ele não vai ver a amiguinha. Ele corre para ver a dona encrenca. Dona encrenca, sai daqui, filha da mãe. Lhe dou uma panelada, porque ela não tem medo. Ela não tem medo do tirazóio. Ela é feroz. Muito bem. Quando ele toma a panelada, ele sai, o que ela faz? Ela liga 190. Alô? Sabe o Tiquinho Furazóio que fugiu aí? Eu vou contar pra você porque eu tô com raiva desse traste. Ele passou aqui e falou que ia até ali. Imediatamente, a polícia vai lá, pá, recaptura ele. Ela fala, viu? E passa a receber o auxílio reclusão novamente. Parece piada, mas não é. Isso acontece muito. Ambas as situações. Em decorrência da distância, ele acaba passando a se relacionar com uma outra pessoa. Aquela que é a dependente, ou que era pelo menos, e se mantém, continua recebendo auxílio reclusão. Quando esse cara se depreende em fuga, ela é uma das primeiras pessoas a denunciar. Por quê? Porque ela ficaria, além de estar já com o orgulho ferido, agora sem o dinheiro. Afinal, orgulho ferido com dinheiro é uma coisa, orgulho ferido sem dinheiro é pior, não é, pessoal? Beleza? Bora! Vamos nessa! Vamos juntos! Vamos caminhando ainda sobre auxílio reclusão. E mais uma situação de cessação do benefício de auxílio reclusão. Se o segurado passar a receber aposentadoria ou auxílio doença. Ei, olha só, aqui também é uma situação bem bacana e ao mesmo tempo bem peculiar do auxílio reclusão. Fica de olho aí e a hora que você observa ali naqueles parênteses que está escrito que os dependentes eventualmente poderão optar pelo benefício mais vantajoso, aonde é que eu quero chegar? Ou melhor, aonde é que o legislador quis chegar? Ele quis chegar na seguinte situação. Vamos imaginar, tá? No nosso exemplo aqui, hipotético, vamos imaginar que o Tiquinho Furazóio, tá? Então, olha só. Parará. Tiquinho Furazóio gerou um auxílio reclusão de R$900. A esposa e os seus filhos estão dividindo este benefício, mas eu vou colocar aqui só a esposa, tá? Aí,
O Tiquinho Furazóio tá com aquela situação que a gente já contou, tá frequentando, né? Um parquinho de diversão diverso ao da Dona Encrenca, ela tá brava. Só que como ele tá há muito tempo lá, nesse caso aqui o nosso Tiquinho, ele não fugiu. Tá há muito tempo, atingiu os requisitos para eventualmente poder se aposentar. Beleza? Joia. Foi feita a simulação para ele e se ele se aposentasse, geraria um benefício de R$1.100. Opa, Teodoro, R$1.100 é maior do que 900. Positivo operante. Ele, atenção para a pergunta, tá? Ele pode dar entrada? Ele pode autorizar a ser dada entrada na aposentadoria dele? Olha só que louco que é a questão do auxílio reclusão. Para vocês entenderem como é que o auxílio reclusão protege os dependentes. Ele não pode, tá? Ele não pode, porque sabe quem pode autorizar? Somente os dependentes. Por isso que consta aqui, ó. Por isso que consta aqui o quê? Que tem que ter a anuência, tem que ter um documento escrito dando esta opção. Por que que isso acontece? Porque enquanto eu estou pagando auxílio reclusão, ele vai direto para os dependentes. Se os dependentes anuírem com o recebimento da aposentadoria, a aposentadoria é direcionada para quem? Para o Tiquinho. Aí é dele. Aí não é para os dependentes. Tá? Por isso que em situações onde não se existe um bom relacionamento, dificilmente os dependentes, não é a família, vai anuir com uma situação dessa. Teodoro, mas e se o Tiquinho passar uma procuração, tá? Dando poderes irrestritos para a Dona Encrenca. Meninão, meninona, é o seguinte, ele pode até fazer isso aí. Só que da mesma forma que ele deu a procuração, ele pode procurar o cartório e pedir para que ela seja o quê? Cancelada. E passar para outro. Para menininha, por exemplo. Porque aí nós estamos falando de aposentadoria, não estamos mais falando de auxílio reclusão. Beleza? Tranquilo? Vamos para aquela. Imagina você, para aquela câmera, imagina você lá no seu escritório. Aí, quem lhe procura? Lhe procura um emissário do Tiquinho Furazóio. E você conhece o histórico do Tiquinho Furazóio. Aí ele pede para que você faça a simulação, a contagem e a simulação de cálculo do possível benefício dele, da aposentadoria. Você o faz e fala, Tiquinho, você pode se aposentar. Você tem direito de se aposentar. R$1.100. Aí, vamos para outra. Vem a família dele. E a família dele, a Dona Encrenca, lhe pergunta e fala, olha, doutor, se ele se aposentar e nós concordarmos em receber a aposentadoria, o que pode acontecer conosco? Você passa todas as orientações. Ó, se ele se aposentar, para deixar de receber o auxílio reclusão, você tem que ter a anuência de vocês, mas a aposentadoria é um benefício voltado totalmente para ele, o direcionamento é ele que faz, tal. Ela fala, então eu não vou fazer isso não. Não vou fazer porque ele já me traiu uma vez, eu me traí de novo. O Tiquinho é literalmente furazóio. Aí vem o emissário do Tiquinho Furazóio no seu escritório novamente. Fala, ó,
Tiquinho mandou te avisar que é o seguinte. Fala lá para a família dele que não tem problema não dele se aposentar, que fica para eles o benefício. O que você faz? Eu me borro todo. Claro, eu também. Pessoal, tem que tomar cuidado, tá? Literalmente tem que tomar cuidado com esse tipo de situação também. O que cabe a você? Não tomar literalmente partido. Dar a orientação de acordo com o que prevê a legislação previdenciária. Beleza? Tranquilo? Agora, lógico, se você advoga para ele ou para ela ou para os dois, o melhor caminho é tentar aí dialogar, explicar, se colocar a parte disso, falar que são questões que independem de você, que tem que ser resolvido entre eles e que você, como advogado, fará o melhor para que esse caso seja solucionado dentro do aspecto previdenciário. Tudo bem? Tranquilão? Vamos nessa. Vamos juntos. Voltando ainda para o auxílio reclusão. Nossa, Teodoro, isso que você falou, que o auxílio reclusão tinha pouca coisa, né? Meu amigo, aqui nós vamos espremer o bagaço da laranja, até dar um doce de laranja e o que mais vocês quiserem. E com a casca faz uma torta ainda. Ah, moleque! Ainda, na questão de cessação, aos dependentes, quando estes perdem a qualidade de dependente, como, por exemplo, se eles se emanciparem, não se preocupa que nós iremos verificar os casos de emancipação ainda quando falarmos de pensão por morte, ou então, se eles completarem 21 anos de idade, salvo se ele for o quê? Inválido. Aí, neste caso ele não perde, tá bom? Mas nos outros casos aqui posto, ele perderá a condição de dependente e uma vez perdida esta condição de dependente, por óbvio, ele perde o recebimento do auxílio reclusão. Belezinha, pessoal? Tranquilo? Por fim, com o fim da invalidez ou com a morte do dependente, também, obviamente, não é? O auxílio reclusão é cessado. E aí a gente vem para uma decisão bem interessante. Vamos verificar algumas situações, e esta que nós vamos tratar, são duas, aliás, são as situações que aí eu diria para vocês, fora as outras, né? Que nós já estudamos, essas que a gente vai verificar agora, é onde ocorre, ou onde a gente tem uma grande possibilidade aí judicial de atuação com relação ao auxílio reclusão. Claro que tem situações voltadas aos dependentes, que dá para brigar, questão de comprovação de companheirismo, tudo isso daí caminha conjunto. A gente vai ver em pensão por morte, eu sempre vou estar ressaltando, isso aqui também serve para o caso de auxílio reclusão, né? Aquela atenção que eu já chamei. Agora, a decisão que nós vamos estudar aqui, ela é específica do auxílio reclusão e é onde dá muito problema, tá? É onde dá muito problema. Vamos juntos? Então vem cá, vem comigo. Olha só, deixa eu voltar aqui antes. Vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos imaginar o seguinte. Deixa eu imaginar aqui um nome criativo. Mévio. Criativo aonde, né? Mévio. Mévio é um grande executivo. Beleza? Mévio, executivo, vírgula. Recebe R$40 mil por mês. Beleza? Joia. Aí, depois de um ano, ele foi o quê? Ele foi demitido. Trabalhou um ano, foi demitido. Muito bem, então você já sabe, estamos espremendo aqui o bagacinho da laranja, você já sabe que ele tem o quê? 12 meses no período do que, pessoal? 12 meses no período de graça, artigo 15 da Lei 8.213 de 91. Beleza.
Transcorreram-se 8 meses. Mévio não consegue recolocação profissional, já torrou todas as suas economias, está ficando nervoso. A esposa dele está o cobrando. A amante também. O bicho está pegando. Fora isso, ele era compulsivo em jogos. Está devendo dinheiro de apostas. A pressão aumenta. No 9º mês, a pressão aumenta. No 10º, está quase estourando, ele tem um plano diabólico. Ele fala, eu sei quando o carro forte chega naquela empresa. Eu estou desesperado. Eu vou cometer um crime. E assim ele faz. No 11º mês do desemprego e do correspondente período de graça, ele faz o quê? Comete um crime. Meu Deus! O que acontece com ele? Foi preso, claro. Aqui a ideia, viu, pessoal? É que isso aqui é uma cadeia, tá? Foi preso. A esposa vira para ele e fala, pelo menos eu receberei o auxílio reclusão, né? Deu entrada no auxílio reclusão. Só que antes de dar entrada, ela foi no seu escritório, porque tem a hashtag lá. Você cobrou consulta. Você falou quando seria o serviço. Ela é absurdo. Isso é muito fácil. É só ir no INSS. Eu mesmo dou entrada. Dona daquela prepotência. Ela foi lá no INSS. Deu entrada. Aí o INSS disse a ela o seguinte. Na carta. Vem a cartinha para ela, escrito assim, indeferimento. É mesmo? Mas indeferiu por quê? Bom, indefiro, pois, com base no último salário de contribuição, a renda é superior ao máximo permitido para fins de... Vem com uma letra mais bonita, tá, pessoal? Para fins de concessão do benefício de auxílio reclusão. Porque o INSS está considerando o quê aqui de último salário dele? Os 40 pau, nego. Ainda limitado, claro, né? Limitado a questão do teto. Então, para fins de INSS, o último salário de contribuição dele é o teto da Previdência. Aí, quem surge no seu escritório? Lá, aquela câmera. Quem surge no seu escritório? Ela. Oi, tudo bem? Você, tudo? Você lembra de mim? Lembro, claro, você veio até aqui, não quis contratar os meus serviços porque disse que era muito fácil. Não é isso? Foi. E aí, você veio aqui me contar, é isso? Deu tudo certo lá no INSS? Não, olha o que o INSS me deu. Foi indeferido o seu benefício? Mas não era fácil? Você não vai tripudiar assim, é claro. Então, não foi fácil, né? Agora ela quer te contratar. Aí você cresce. Fala, então, eu tinha falado que era X, agora é 2X. Não, vou fazer por X. Mas irá conseguir. Por que você irá conseguir? É claro que você terá que ir para a esfera judicial, pessoal. E aí, a decisão que aqui está. Veja só.
agravo, né? Questão de um agravo, auxílio reclusão, tutela antecipada, presença dos requisitos, segurado desempregado, valor do benefício equivalente a um salário mínimo. Eu irei ler esta decisão porque ela por si só explica a tese que eu quero passar para vocês. Aqui eu vou passar porque está falando do que pode ou não o magistrado, está falando da questão de antecipação, está falando dos efeitos da tutela. O que nos interessa do ponto de vista previdenciário é isso aqui, ó. Considerando que o segurado recluso estava desempregado à época do recolhimento à prisão, é de se reconhecer que restaram preenchidos os requisitos necessários à concessão do auxílio reclusão, mostrando-se irrelevante o valor de seu último salário de contribuição. Item 3. Em razão da ausência de salário de contribuição na data do efetivo recolhimento do segurado à prisão, ó, atenção, grifa 1001 vezes, o valor do benefício será de um salário mínimo. O que ele quis nos dizer aqui? Ele quis nos dizer o seguinte, pessoal, se o cara está desempregado e foi preso, desculpa a expressão, foda-se aquele último salário dele lá. Ele está com qualidade de segurado, ele está no período de graça aqui, não ocorreu nenhuma nova contribuição. Qual é o valor da renda naquele momento que ele foi preso? Zero. Então ele tem direito ao auxílio reclusão. Ah, mas o último salário de contribuição dele lá foi o teto. Opa, foi o teto. Agora, já faz 4 meses que ele está desempregado, está na qualidade de segurado, não verteu nova contribuição e foi preso. Quando ele foi preso, quanto ele ganhava? Nada. Então não há que se falar na não concessão do auxílio reclusão. Aqui você pode ganhar grana, e não é pouca. Porque o que tem de indeferimento nesse sentido não está escrito no gibi. Beleza? Tranquilo? Muito bom. Vamos lá. Deixa eu só fazer uma ressalva, né? Porque você pode pensar o seguinte. Ah, Teodoro, mas não é todo mundo que no desespero vai cometer crime. Sim, mas eu não estou falando disso. Eu não estou falando do crime doloso. Aqui não tem distinção, pessoal. Foi preso, recolhido à prisão, auxílio reclusão. Ah, o cara perdeu o emprego. São situações do cotidiano, olha só. O cara perdeu o emprego, já faz 4 meses, tá numa pior, porque ganhava bem, tá numa pior, encheu a cara com os amigos, pegou o carro, atropelou alguém e matou. Deus o livre guarde. Tô dando exemplo hipotético, mas é para que você possa assimilar a ideia. Tá? Cometeu o crime? Sim. Não tem como pagar fiança? Não. Acontece o que? Tá preso. Estava embriagado, matou alguém, tá preso. Ah, mas ele ganhava bem. O INSS não vai conceder auxílio reclusão. Opa, mas você vai procurar você vai entrar, com base na tese que nós acabamos de ver, e vai ser concedido auxílio reclusão para a família. Pode não ser muito? Pode, realmente, talvez, para o nível que aquela família estava acostumada a receber, mas é um alento, é um benefício a ser pago, e para quem não estava nada, inclusive no desespero, está recebendo agora alguma coisa, melhor do que nada. Tá? Beleza? Olha a outra decisão aqui, ó. Mesmíssima coisa. Auxílio reclusão, segurado desempregado na data da prisão, período de graça, verificação do último salário. Vamos nessa. Eu suprimi aqui o item 1, já fui direto para o item 2, ó. A renda a ser aferida é a do detento e não a de seus dependentes. Ah, que é legal. Aqui vai mostrar aquilo que eu estava falando para vocês. 3. Mesmo que o segurado se encontre desempregado, em período de graça, deverá ser considerado como parâmetro para a concessão ou não do auxílio reclusão
o seu último salário de contribuição. Caso este seja maior que o valor estabelecido pela portaria, o segurado desempregado não fará jus ao benefício. Coloca ali inteligência, tal, tal, tal. No caso em questão, tá? Ó. No caso em questão, fez-se uma interpretação à luz dos princípios de status constitucional que orientam as regras da Seguridade Social, tais como o da seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços, chegando-se à conclusão de que o objetivo da lei não é amparar a família de preso cuja última remuneração extrapolou o limite de baixa renda a despeito deste se encontrar desempregado na data da prisão. O que eu quero de vocês? Entrem nas duas decisões, olhem o inteiro teor e vejam as diferenças pequenas que foram feitas na fundamentação, bem como no histórico. Esta é uma tese que eu acredito muito, apesar de ainda não ser unânime, mas ela é majoritária nos nossos tribunais. Tudo bem? E, particularmente, fora as questões de briga de companheiro, companheira, questão de prova de dependência, aqui é onde eu vejo a maior possibilidade de prospecção naquilo que recai aí a auxílio reclusão. Tranquilão? Joinha, joinha. Aqui, se não me falha a memória, nós encerramos o assunto de auxílio reclusão. É isso mesmo. E aí agora eu volto, aguenta a mão aí, eu volto para pensão por morte. Pode vir para mim aqui a imagem, só para não dar um xiricutico no pessoal aí. Pode pôr no logo do Damásio ali a imagem, porque eu vou voltar aqui para a gente pegar a pensão, tá? Deixa lá então, vai. Fechem os olhos aí, pessoal. Que é rápido. Ah, moleque! Aqui, ó. Pensão por morte. E aí agora entramos, então, na pensão por morte. Falamos do salário maternidade, falamos do auxílio reclusão e eu venho para o assunto de pensão por morte. Apesar de ser assunto sobre pensão por morte, vocês perceberão que é dicas de vida. Ao final, esse é o nosso terceiro encontro, né, do assunto, nós teremos 6. No 6º encontro, vocês conhecerão o Bolino e a Triangulina. Tá? Um casal famosíssimo aí entre os meus alunos e aqueles que estão tendo a possibilidade de ter aula comigo a primeira vez, nunca viram eu falar de pensão por morte, conhecerão. Beleza? Tranquilo? Então vamos nessa, ó. Pensão por morte, pessoal. Vamos juntos? 2 espécies de pensão por morte, mas antes, fundamentação legal. Aonde é que nós vamos encontrar, ou o que é que nós temos que estudar? Artigo 74 ao artigo 79 da Lei 8.213. Leitura obrigatória para quem ainda não fez da Lei 13.135. Aliás, essa lei até é curiosa, né? Porque 13 é o número do partido que à época nos governava. E 135 é o número do telefone do INSS. Então não tinha como esquecer essa lei. Até a época estava muito próximo do concurso do INSS. Eu também dou aula no preparatório, né? No Carreiras Jurídicas. Aí eu sempre dava essa dica. Falava, ó, se esquecer a lei que você tem que estudar, não esquece do número do INSS, que é facinho. Número do INSS mais antes, número do PT mais INSS, 13.135 é o número da lei, beleza? Essa lei, vocês precisam dar uma lida nela, mesmo em dias atuais, porque foi ela que alterou substancialmente aí a questão da pensão por morte. Lógico que muitas das alterações nós vamos ver aqui no decorrer do nosso curso. Decreto 3.048 de 99, a gente sabe, também não tem como fugir dele, tá? Mais especificamente
do artigo 105 até o 115 e a instrução normativa. O pessoal me pergunta sempre o seguinte: Teodoro, por que quase você não põe qual é o artigo da instrução normativa que eu preciso ler? Porque eu quero que você vá até a instrução normativa e eu quero que você faça pelo menos uma leitura, mesmo que dinâmica. Eu quero que você dê uma batida de olho nela como um todo. Até eu vou mostrar para vocês aqui, lógico que eu não vou mostrar ela inteira, né, pessoal? Mas por que eu quero que vocês façam a leitura da IN? Porque ela é importante, ó. Deixa eu só mostrar aqui um ponto para vocês. Ela é importante no nosso... ela é muito importante no nosso dia a dia, tá? Os servidores do INSS, eles são atrelados à instrução normativa. Então, você precisa, gostando ou não, você precisa conhecer a instrução normativa. A gente não tem como fugir disso aí. Deixa eu só aumentar aqui. Como que era mesmo? Aqui, zoom. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, você pode, lógico, né, para ficar mais fácil, você pode vir pelo próprio, como se fosse uma espécie de sumário. Fala dos segurados, capítulo 1, dependentes, olha, manutenção, aonde, só para você ter uma ideia, aqui, ó, aposentadoria da pessoa com deficiência. Pela carga do nosso curso, pelo tempo, a gente não vai conseguir abordar. Mas seria legal que vocês fizessem a leitura, porque é algo novo. Aqui, ó, contagem recíproca de tempo de contribuição. Façam a leitura, pouquíssimas pessoas entendem. Ah, Teodoro, e compensação previdenciária? Compensação previdenciária guarda relação direta com essa questão de contagem recíproca e guarda relação direta com regime próprio. Por isso a importância de você se aperfeiçoar, de você estudar em regime próprio e assim como em previdência privada, que eu já falei para vocês. Aí eu vou ter aqui, ó, várias disposições sobre benefícios, já vou entrar lá para mostrar para vocês. Justificação administrativa. Aqui, pessoal, vocês têm que escrever o seguinte, ó, leitura obrigatória. Principalmente, tá? Principalmente porque nós vamos entrar em um assunto aonde em diversos momentos nós teremos que fazer prova de dependência, tá? Seja de dependência como dependente, seja de dependência econômica. Então é muito importante eu vou clicar aqui, ó, é muito importante você saber os parâmetros, saber o que é exigido para que a gente consiga fazer a justificação administrativa. Uma vez que a JA, que nós chamamos, né, que é a justificação administrativa, ó, o que ela é, em suma? Ela é um recurso. Para quê? Para a gente conseguir suprir a falta ou a insuficiência de documento para provar fato, circunstância de interesse do beneficiário. Lembrando que o beneficiário pode ser tanto o segurado quanto os dependentes. Aqui, para nós, será os dependentes, porque nós estaremos falando de pensão por morte. E aí, ó, eu vou ter várias previsões, ó, início de prova material, o que pode, o que não pode. Claro que na aula com o professor Michel Oliveira, é bem provável que ele tenha falado muitas disposições do que constam aqui para vocês. Mas nada melhor do que você entrar lá e também dar uma olhadinha, né? Você tem que cumprir o seu papel. Aqui vai falar do processo administrativo, ó, que é onde ele vai efetivamente se ater um pouco mais, e aí você cumpre a sua parte e dá uma olhada também. Deixa eu só mostrar aqui um negocinho para vocês, ó. Esse aqui, por exemplo, ó, que eu queria, tá? Deixa eu aumentar aqui. Puta, apertei errado, peraí. Aqui, é para aumentar, isso. Aumentei demais, peraí. Desculpa, pessoal, peraí. Foi. Acho que tá dando para vocês verem aí, né? Ó, o artigo 492, mas para todos os fins eu vou ler. As certidões de nascimento, casamento e óbito devidamente expedida por órgão competente
e dentro dos requisitos legais não poderão ser questionadas, sendo documento de fé pública, conforme o contido lá no Código Civil, cabendo ao Instituto produzir prova em contrário, se comprovada a existência de erro ou falsidade do registro. Aí, vamos para o parágrafo 1º e para o 2º, porque guarda a relação direta com o que nós falamos de salário maternidade e o que nós falaremos aí, eventualmente, de pensão por morte. Parágrafo 1º, ó, da IN, beleza? O fato de constar na certidão de nascimento a mãe como declarante não é óbice para a concessão do benefício requerido, devendo ser observadas as demais condições. Parágrafo 2º. Na hipótese de apresentação de certidão de nascimento e ou óbito com dados incompletos quando do requerimento de benefícios, deverá ser adotado o seguinte procedimento. Beleza? Olha lá, inciso 1. No caso de certidão de nascimento, em que conste pelo menos o ano de nascimento do filiado, considera-se, para fins de registro administrativo, a data de nascimento como sendo o último dia do ano e, caso contenha o mês e o ano, mas não o dia, considera-se para fins de registro administrativo o último dia daquele mês. Perfeito. 2. No caso de certidão de óbito em que não conste a data do evento, atenção, porque isso vai ter repercussão direta no benefício. No caso de certidão de óbito em que não conste a data do evento, ou seja, a data da morte, considerar-se-á como data de óbito a data da lavratura da certidão. Aplica-se o disposto no inciso 1 para o caso de certidão de óbito em que a data do evento esteja incompleta. Meu querido, minha querida, por que isso aí é importante para nós agora, já? Vamos imaginar que você vai dar entrada no salário maternidade e ou no auxílio reclusão e ou na pensão por morte. Chegou lá, qualquer uma das certidões, seja a certidão de recolhimento prisional, a certidão de nascimento, a certidão de óbito, constam dados incompletos. Vira o servidor do INSS e fala para você, não vou dar entrada. Você, com toda a calma, porém com toda a segurança do mundo, vai falar, você, servidor, é obrigado a dar entrada. Peço que, por favor, ou você indefira o benefício, ou então que você dê entrada e emita uma carta de exigência. Por quê? Porque a partir deste momento, está o quê? Computando o tempo para fins de concessão do benefício. Advogado Tabajara, o servidor falou isso? Tá bom. Vou embora. Opa, correu atrás do documento e veio depois. Já passou 30 dias. Perdeu 30 dias. Fodástico e fodástica. Com educação, postura firme, conhecimento, se coloca frente ao servidor. Não resolveu? Chama o chefe da gerência que você fala. Eu quero que protocolize. Meu direito a protocolo, direito à petição. Não obstante o direito ao protocolo está na IN, tem também o direito à petição que está na Constituição. Se vocês não quiserem conceder, indefira o benefício, que aí eu posso obrigar depois. Se vocês acharem que está incompleto, dê entrada e emita a carta de exigência. Porque para mim o que interessa é a data de entrada. Mesmo que ele me dê entrada, não conceda o benefício ainda, estou com a exigência, já está sendo computado para fins de pagamento de benefício desta data. Beleza? Let's go, então. Vamos nessa. Duas espécies de pensão por morte.
eu tenho a pensão por morte previdenciária, coloquem assim, ó, entre aspas, tá? Normal. E tenho a pensão por morte acidentária. Essa questão da pensão por morte acidentária é aquela decorrida do quê? De acidente do trabalho ou equiparado. Aí você poderia me perguntar assim, ó, o que muda? No valor do benefício, pessoal, no valor do benefício não muda em nada. O fato de ser uma pensão por morte previdenciária, entre aspas, normal, ou uma pensão por morte acidentária. Ocorre que, se for acidentária, eu tenho todas, ou melhor, todos os reflexos junto à área trabalhista, junto à área civil, que nós estamos falando de indenizações, e também tenho repercussão na área previdenciária. Só que quando eu falo de pensão por morte acidentária, naquilo que recai a desdobramento previdenciário, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma relação direta, aqui ó, eu vou ter uma relação direta com o quê? Com a advocacia empresarial previdenciária. Porque o fato de ter ocorrido uma morte dentro da empresa e esta morte ter sido considerada acidentária, seja por acidente do trabalho ou equiparado ao acidente do trabalho, e aí nesse caso peço para que vocês leiam o artigo 20 e seguintes da 8.213 de 91, isso vai repercutir de maneira quase que drástica para a empresa. Porque a empresa terá que responder, então, no aspecto civil, no aspecto trabalhista e possivelmente no aspecto previdenciário. Eu vou fazer o encerramento aqui desse bloco agora, mas quando eu retomar no próximo encontro com vocês, nós vamos retomar deste ponto e eu vou conversar rapidamente com vocês, porque não é objeto deste curso, mas eu gosto de passar todas as possibilidades possíveis. Nós vamos conversar rapidamente sobre as ações regressivas. Lembrando, para finalizar, o seguinte: vocês aprenderão que um funcionário, caso leve a empresa a tomar uma ação regressiva proposta pelo INSS e se condenada for, pode quebrar a empresa. Um funcionário. Tudo isso e mais um pouco nós aprenderemos no nosso próximo encontro. Por enquanto é isso. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela companhia e fiquem com Deus, fiquem em paz e que Ele seja abundante naquilo que recai a clientes e conhecimento para vocês. Um grande beijo, até o nosso próximo encontro, sucesso a todos, vamos juntos, vamos nessa, vamos em frente.